Um cometa está em rota de colisão com a Terra e muita gente parece não acreditar nessa possibilidade, por mais que os cientistas comprovem que tudo isso é real. Essa é a problemática por trás de Não Olhe Pra Cima, um filme da Netflix e que está causando um grande barulho na internet. E é sobre esse filme que a gente fala no vídeo de hoje. Bora repaginar? Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao Repaginando. Eu sou Júnior Ventura e por aqui toda semana tem vídeos sobre filmes, livros e séries. Em Não Olhe Pra Cima, Randall e Kate são dois astrônomos que fazem uma descoberta incrível e até de certa forma aterrorizante quando eles percebem, através de algumas observações, que um cometa gigantesco está vindo em direção à Terra. E claro, pelas dimensões desse grande cometa, isso poderia levar a humanidade à extinção, assim como aconteceu lá atrás com os dinossauros. E logo após quando eles fazem essa descoberta, eles vão atrás de algumas pessoas que possam ajudá-los para que a humanidade possa fazer alguma coisa. Afinal de contas, está todo mundo na reta da extinção. E claro, eles vão contar com alguns especialistas, cientistas do mundo inteiro e alguns parceiros que vão ajudar a refazer esses cálculos para confirmar que esse cometa está vindo sim em direção à Terra. E claro, após essa descoberta, esse assunto vaza para a mídia e eles são destaques em jornais, em programas de TV e passam horas dando entrevistas, tudo isso por conta dessa descoberta. Claro que no primeiro momento as pessoas acham que tudo isso é uma brincadeira, que é apenas um cometa que vai passar perto da Terra, que vai dar para se ver, que vai ser bonitinho. E eles levam tudo isso muito na brincadeira. Os programas de TV passam horas e horas com esses dois astrônomos conversando sobre esse assunto, mas sempre de um jeito muito brincalhão, sempre sem dar a devida seriedade que esse assunto merecia. E nessa tentativa de tentar salvar a humanidade, eles procuram uma ajuda do governo americano, mais precisamente aí da presidente dos Estados Unidos. Só que essa tentativa é muito frustrada. Primeiro, ela não dá muita atenção a esse assunto, mas depois, levando mais para um viés político, ela diz assim, eu vou porque eu acho que isso daí vai ser um pouco interessante para mim. Só que por conta de algumas coisas que estão acontecendo naquele momento, e até mesmo uma eleição no Congresso norte-americano, ela começa a desconfiar se apoiar essa iniciativa de combater o cometa vai ser, de fato, interessante, falando politicamente para ela e para o grupo dela. Inicialmente, como eu falei, ela até faz algumas coisas para que esse cometa seja desviado, para que aconteça alguma coisa e ele não chegue aqui na Terra. Só que numa grande reviravolta, ela muda de lado e toma uma posição mais negacionista. E isso é que vai nortear todo o restante do filme a partir daquele momento. Claro que vale a pena a gente começar falando desse vídeo aqui, que esse filme é uma grande sátira, então não vai esperando algo para você pensar demais, uma coisa mais cult, uma coisa mais catastrófica, muito séria, filme de ação, porque não vai ser. Eu acho interessante quando o filme mostra que os Estados Unidos são o único país capaz de combater essa grande catástrofe. E claro, se a gente for fazer um comparativo com todos esses filmes que existem ao longo de todos esses anos, onde Hollywood mostra os Estados Unidos como uma nação capaz de derrotar todos esses fins apocalípticos, como uma nação poderosa que vai desviar um cometa, que vai salvar a gente dos alienígenas. O filme Não Olhe Pra Cima brinca exatamente com isso, mostrando que essa grande potência mundial também tem seus interesses. E será que ela estaria mesmo de fato interessada a fazer com que a humanidade não fosse extinta? Eu acho isso foi uma sacada bem legal e bem interessante. Além de mostrar que os Estados Unidos seriam aí uma das primeiras nações a serem extintas, né? Como sempre acontece. Tudo que é de ruim começa lá nos Estados Unidos. O meteoro vai atingir a Terra, começa primeiro nos Estados Unidos. Um tsunami começa primeiro nos Estados Unidos. Tudo acontece lá e eles lá mesmo resolvem e salvam todo o resto do mundo. Eu achei isso divertidíssimo também. E como se toda essa desgraça não fosse pouca, a humanidade tem apenas 6 meses para criar uma solução de uma coisa que nunca foi pensada
onde um grande meteoro vem em direção da Terra e a gente precisa destruir, explodir, desviar, fazer qualquer coisa para que a gente ficasse salvos. E claro, como eu falei, tem muita gente que começa a negar a existência desse cometa. Isso porque, gente, claro, um cometa está vindo em direção à Terra. Não tem como a gente perceber isso a olho nu logo de cara. Vai demorar um tempo até esse cometa se aproximar da gente, até a gente começar a ter noção que isso tudo de fato é real, então vai levar um certo tempo. E essas pessoas começam a desacreditar dessa história, começam a levar na brincadeira e criam a campanha Não Olhe Para Cima, já que as pessoas estavam olhando para cima na expectativa de ver esse cometa. Então, não olhem para cima, foi essa campanha que eles criaram na tentativa de desviar o foco desse assunto. Mas é claro, né, vale lembrar que se nada fosse feito, ou se nada for feito, a humanidade vai pascucuia. A verdade é essa, os cientistas descobriram que o cometa estava vindo em direção à Terra e precisava ser feito alguma coisa, mas muita gente, não só lá nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo, acreditava que tudo isso não passava de uma grande balela, de uma grande mentira. E o mais interessante desse filme é porque eu vejo que a vida imita a arte e a arte imita a vida, no sentido mais literal, mas sobre isso eu falo um pouquinho mais pra frente. E esse filme é dirigido e roteirizado por Adam McKay e traz no elenco nomes como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Timothée Chalamet, Ariana Grande e Jonah Hill, além, claro, de tantos outros grandes nomes do cinema norte-americano. Então já dá pra perceber que esse filme traz um elenco de peso e eles investiram muito. Foi um dos maiores investimentos da Netflix em casting, em produção, em elenco, para que esse filme fosse feito, esse filme fosse realizado. E esse filme ele tem aí aproximadamente 2 horas e 20 minutos. E como eu falei, ele é uma grande sátira a todo esse negacionismo, a todas essas fake news que nós estamos vivendo nos últimos anos, principalmente nesses 2, 3 últimos anos, por conta da pandemia da Covid-19. Eu acho que aí foi uma sacada muito boa, um time muito legal de se trazer esse assunto exatamente nesse momento onde a gente está tentando combater o negacionismo de pessoas que não acreditam na vacina, de pessoas que não acreditam na Covid, que acham que tudo isso é uma grande conspiração de uma nação que quer se sobrepor sobre outras, enfim, toda essa conversa chata que não faz o menor sentido. E como eu disse agora há pouco, não sei se é a vida que imita a arte ou se é a arte que imita a vida nesse filme, porque nós vemos nesse filme exatamente o que nós estamos vendo e vivendo aqui na realidade, aqui no mundo de fora, sem ser ficção nenhuma. O mundo está completamente dividido entre pessoas que acreditam na ciência e pessoas que não acreditam na ciência, pessoas que criam justificativas para descreditar tudo que a ciência pesquisa, o que a ciência faz, e é exatamente isso que o filme mostra, essa grande sátira com esse mundo real e tão atual que nós estamos vivendo. E outro ponto que eu achei super interessante nesse filme é como eles abordam, ou melhor, como eles mostram como as fake news são criadas, ou esse negacionismo é criado a ponto de descreditar alguém ou favorecer alguém. Então, se você acha que todo esse negacionismo, porque foi criado porque alguém simplesmente não acredita, eu sinto muito informar, mas você está sendo enganado. Tudo isso é para favorecer alguém ou para descreditar alguém, seja por uma questão política, uma questão social, uma questão econômica. Enfim, o filme mostra isso e eu acho que foi também um ponto super positivo, uma sacada muito boa ao trazer esse debate das fake news também para o contexto desse filme. E o filme vai mostrando isso de uma forma não tão detalhada e não tão rebuscada, uma coisa que faça com que a gente perceba os pormenores, o por trás de tudo isso, de forma muito detalhada, mas mostra de uma forma cômica, de uma forma de uma sátira, para que a gente entenda, olha, sempre vai acontecer algo nesse sentido de alguém se juntar a um político porque financia a campanha dele, porque, enfim, ajuda ele de alguma forma e que não acredita naquilo e quer um retorno financeiro ou econômico ou social com relação àquele tema. Com base em tudo isso que eu falei, eu poderia dizer que esse é um filme político? Sim, porque eu acho que quando é um filme que trata de questões sociais, econômicas
e até mesmo de sobrevivência da humanidade, por mais que ainda seja em tom de comédia, por mais que seja uma comédia, uma sátira, é sim política. A política está por trás de tudo que a gente vive e está no nosso dia a dia. Então, mais do que nunca, esse filme traz contextos da nossa atualidade e que nos fazem pensar sobre como nós estamos agindo aqui do lado de fora, aqui na realidade. Mas vamos lá, eu já falei aqui um pouco sobre o que esse filme traz, o que esse filme mostra, o que esse filme vai detalhar, enfim, mas o que eu achei desse filme? Sendo bem sincero, eu achei que esse filme poderia ser muito mais do que ele prometeu. Eu acho que esse filme tem um elenco gigantesco, mas eu acho que ele ficou um pouco a desejar quando ele deixa tudo muito na superficialidade. Ele poderia explorar um pouco mais a capacidade, toda a inteligência e toda a capacidade de atuação de cada ator. Nós temos atores e atrizes muito bons, muito fodas, e que poderiam ter sido melhores aproveitados, e não foi o caso aqui. Eu acho que a escolha de um grande elenco foi mais uma questão de marketing, uma questão para vender o filme, do que necessariamente explorar a capacidade de cada um desses personagens. Mas claro, não estou dizendo aqui que o filme é ruim. Eu estou dizendo que o filme poderia ter sido melhor, poderia ter tido uma outra pegada. Até porque ficou uma comédia, em certos momentos, muito bobona. Então eu acho que faltou um pouco mais esse pinguinho dessa gota mágica aí para fazer com que os atores pudessem dar mais da capacidade de atuação de cada um deles. Inclusive, por falar nesse momento aí mais bobão, eu acho que em alguns momentos já tem um pouco de vergonha alheia de algumas piadas que foram criadas, de algumas piadas que foram introduzidas no filme, e eu achei que não fez muito sentido colocar algumas piadas em determinadas situações. Ficou parecendo, vamos colocar por colocar, para que as pessoas possam dar uma risada nesse momento, mas sem o menor sentido e sem o menor cabimento. Mas claro que o roteirista e o diretor, né, que é o Adam McKay, optou por fazer uma grande sátira, e eu acho que uma coisa assim que me deixou muito triste, muito desapontado já desde o início do filme, é que eu percebi que tudo aquilo dali era muito previsível. Então, pra mim, não teve... Ai, meu Deus, o que será que vai acontecer? Será que a humanidade vai ser salva? Será que a humanidade vai ser extinta? Eu percebi logo no comecinho que era tudo muito previsível. Eu já sabia como o filme iria terminar. Faltou um toque de surpresa pra gente em alguns momentos, até pra deixar mais dúvida, né? Pra saber, nossa, vai ser salva? Vai ser extinta? Eu acho que faltou um pouco mais de inserção de alguns elementos para que esse roteiro não ficasse tão previsível. Outra coisa do roteiro que eu também não gostei muito, eu fiquei um pouco desapontado, achei que ficou assim muito, vamos colocar por colocar, é que ele não se aprofunda muito a algumas questões dos personagens, né? Por exemplo, ele mostra, até tenta trabalhar um pouco mais com o personagem Randall, que sofre um pouco aí com ansiedade, tem alguns problemas com ansiedade, com depressão, é uma pessoa que fica muito nervosa quando vai falar em público, e ele até tenta mostrar um pouco dessa dificuldade desse personagem, introduz aí um pouco a família dele. Por outro lado, os dilemas e os problemas da Kate são um pouco mais superficiais, assim, não é que eles sejam superficiais, eles são um pouco mais deixados de lado, né, como se ela não fosse tão importante. Eu achei que faltou um pouco a desejar nesse ponto de trabalhar mais as questões, dos conflitos desses personagens de forma individual. Eu achei que eles trabalharam, mas de uma forma muito rasa. E tudo isso vai ser mais detalhado lá pro final do filme. E isso fica muito rápido, parece que tudo se resolveu de uma forma muito rápida, de uma forma muito instantânea. Faz um pouco de sentido com a história, mas ao mesmo tempo deixa a desejar, porque a gente não trabalhou isso ao longo do filme e no final já tem uma solução muito rápida, as coisas acontecem do nada, do dia pra noite, de uma hora pra outra. Eu achei que faltou um pouco desse conflito para fazer com que a gente ficasse um pouco mais preso e criasse até uma certa empatia com esses personagens, coisa que pra mim não funcionou e não tive empatia nenhuma, nem pela Kate e nem pelo Randall, que são os personagens principais, que dirá pelos demais. Tá, então falando tudo isso, você deve estar imaginando: ah, Júnior, poxa, o filme foi uma merda, você não gostou, esse filme é ruim. Não é isso. Eu acho que o filme
é bom, é um filme que dá pra gente pensar um pouco sobre tudo isso que a gente tá vendo, dá pra gente refletir um pouco, dá pra gente se divertir bastante, porque é um filme que traz bons momentos de risada, por mais que alguns deles sejam bobos demais, mas não é um filme ruim. É um filme que ele acerta em muitos pontos, acerta na ideia, no conceito do filme geral, ele acerta bastante, mas em outros pontos ele deixa um pouco a desejar. E claro, se a gente parar pra pensar, a escolha do roteirista e do diretor em trazer esse assunto, que é um assunto muito sério, em forma de sátira, em forma de comédia, foi uma escolha inteligente. Se o diretor, melhor dizendo, trouxesse esse assunto de uma forma muito pesada, ou de uma forma muito complexa, como ele é no dia a dia, na realidade, talvez as pessoas achassem um assunto chato e não quisessem assistir o filme. E claro que eu acho que trazer todos esses debates e essas reflexões em forma de comédia foi uma escolha inteligente, né? Então assim, é meio que rir da própria desgraça e, claro, de uma forma consciente para que a gente possa se conscientizar e refletir um pouco sobre tudo isso que nós estamos vivendo. E como eu disse, esse não é um filme ruim, poderia ter sido melhor aproveitado, mas eu não gosto muito de dar nota em filme, mas vocês gostam que eu faça isso. Então, com base em tudo isso que eu falei, com base no que eu assisti, eu acho que o filme recebe aí a nota 8. Bom, por hoje é só, meus amigos e minhas amigas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, aproveita para deixar o like aqui embaixo, que isso é muito importante. E se você está chegando aqui pela primeira vez por conta desse vídeo, aproveita para se inscrever no canal, porque toda semana tem vídeo novo sobre filmes, livros e séries. Então se inscreve no canal, a gente está começando e eu preciso muito da ajuda de vocês. E em troca, eu trago para vocês aqui um conteúdo bem legal. E antes de encerrar esse vídeo, eu deixo como indicação aqui do lado para vocês o meu último vídeo, onde eu faço uma crítica e uma análise sobre o livro Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Então, encerrou esse vídeo aqui, já passa lá. Meus amigos, obrigado por ficarem até aqui e eu espero vocês no próximo vídeo. Fui!